Bem, a gente está de volta aqui com o nosso Conexão Empresarial, nessa edição híbrida entre evento e programa, tendo o prazer de receber o ex-ministro Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central do Brasil, ex-ministro da Fazenda e secretário de Governo do Estado de São Paulo. Queria agradecer a você que está nos acompanhando, de Belo Horizonte, de Betim, de Contagem, de Nova Lima, de Sabará, de Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia, a cada um que está nos assistindo aí pelo YouTube, o nosso compromisso de estar entregando produtos e conteúdos cada dia melhores. E hoje, nessa ocasião, tendo a grata satisfação de ter o nosso Henrique Meirelles, uma das pessoas que mais entendem de economia no nosso país. Meu caro ex-ministro, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para o senhor. Nesse momento aí de definição de caminhos que a gente tem, qual que é a importância num país como o Brasil? É óbvio que a gente tem países em determinados pontos de amadurecimento econômico, cultural, realidades que são assim na África e são assado na Europa. Não tem jeito de você fazer comparativos de igualdade de situação. Em relação ao Brasil, qual que é a importância do peso, qual que é a importância dos investimentos públicos em infraestrutura, na geração de emprego, na expansão econômica e, obviamente, a importância da geração econômica, do desenvolvimento econômico a partir do setor produtivo. Existe um equilíbrio, existe um percentual do que o governo, do que o Estado deve investir numa situação como essa que a gente tem no Brasil hoje? Olha, o Estado tem um papel de investimento, principalmente naquele investimento que não pode ser feito ou não tem como ser feito pela iniciativa privada. Existe o investimento em educação, por exemplo, o investimento em saúde, e principalmente pequenas obras de infraestrutura no país todo, né? Então, isso é muito importante, muito relevante a participação do governo. Para isso, eu acho que o governo tem que fazer uma reforma administrativa do Estado de maneira a diminuir o custo da máquina, liberando recursos para, ao mesmo tempo, investir na infraestrutura do país e, ao mesmo tempo, preservar a responsabilidade fiscal. E o investimento privado. Muito importante criar condições de estabilidade exatamente para que viabilize o aumento do investimento privado, não só nacional como internacional, né? Um país que ofereça estabilidade econômica, previsibilidade, que é fundamental para o investimento, para que o investimento privado não só ocorra na atividade produtiva, né, cada um, na manufatura, etc., ou na agricultura, etc., ou no comércio, e que aí, portanto, o investimento privado possa crescer, e agora nós temos aí todo o processo da economia virtual, do e-commerce, etc., e tudo isso, né? Temos aí até o processo de manufatura através do 3D, né? Que é também algo que é resultado de toda essa nova tecnologia. Então é importante o investimento privado para que o país possa gerar emprego, crescer e produzir mais. Por outro lado, também abrir espaço para o investimento privado na infraestrutura através de concessões, etc., que complementa aí para as maiores obras, principalmente, o investimento público. Em resumo, é este o quadro, o resumo. Precisa ter responsabilidade, estabilidade fiscal, previsibilidade, crescimento da economia e, por outro lado, aumento da produtividade, por tudo aquilo que eu já mencionei, e reforma administrativa, principalmente, visando diminuir o custo de financiamento da máquina do governo, para que possa abrir espaço para investimento na infraestrutura, naquelas áreas, principalmente, que não podem ser cobertas pelo setor privado, mantendo a responsabilidade fiscal. Ministro, o dinheiro do país, a economia do país está vinculada a poucas instituições
bancárias, há poucas instituições financeiras. Isso é notório também. Agora, nesses últimos tempos, com a abertura a partir da própria tecnologia, com a chegada das fintechs, parece que isso está se abrindo um pouco. Como é que o senhor enxerga essa realidade do país hoje, no que diz respeito ao sistema financeiro, e como é que a gente pode enxergar a concorrência e a evolução desse setor no decorrer do tempo, entendendo a chegada das próprias fintechs? Olha, eu acho que é um processo saudável, natural, o uso da tecnologia para diversificar, inclusive, diversificar a oferta de produtos financeiros, tornar a operação mais barata. Os grandes bancos estão investindo muito em tecnologia, o que é positivo. Agora está abrindo uma oportunidade muito grande também para as fintechs, né? Toda uma série enorme aí de bancos menores, pequenos, crescendo, e etc., os bancos digitais, principalmente, e que oferecem alternativas de investimento de produtos financeiros, etc. Isso é fundamental, né? É o caminho do futuro, é o caminho que nós temos que realmente seguir. Temos agora, inclusive, outros avanços tecnológicos aí, que é muito importante e que o país precisa criar cada vez mais condições para ter investimento nessa área. Problema que está vinculado a todas as cadeias produtivas praticamente que a gente tem em curso no nosso país. Praticamente tudo que a gente consome está vinculado a esse custo, que é o custo do combustível. E aí a pergunta é, o senhor concorda que a política de equiparação internacional do preço dos combustíveis é adequada para o nosso país? Em última análise, sim, porém, o que eu acho muito importante é que possamos cada vez mais incentivar a concorrência, de maneira que se diminua os custos de produção e etc. O problema de haver uma determinação de preços é que aí começa a haver uma questão de critério. Qual é o preço que vai ser determinado? Aí o governo vai determinar o preço, vai determinar, e aí começa toda a disputa política. Em resumo, eu acho que tem que prevalecer, em última análise, a economia de mercado. Tem mais uma pergunta bem interessante, que é o que compõe o nosso país, e foi feita também pelo presidente da FEComércio, Nadim Donato. Sabemos que as micro e pequenas empresas respondem por mais de 90% dos estabelecimentos atuantes no país e também por boa parte do emprego formal. Diante de sua notória importância e representatividade, existem políticas públicas desenhadas a esse extrato de empresas? No âmbito do Simples Nacional, no seu entender, a intenção de se realizar adequações ou melhorias que tragam maior competitividade a essas empresas? Eu acho que o Simples Nacional é um caminho importante, relevante, isto tem a ver aí benefícios tributários, vantagens tributárias para as pequenas empresas que não têm a capacidade competitiva das grandes empresas, tudo bem? Por outro lado, é importante, como eu disse, o aumento da produtividade. É isso que vai gerar a capacidade de crescimento, etc., de todas essas empresas. Quer dizer, a produtividade, de última análise, como diz o Paul Krugman, a longo prazo é quase tudo. Quer dizer, nós temos que tornar o país mais produtivo e criar condições também para as pequenas e médias empresas possam prosperar, crescer num ambiente produtivo, num ambiente onde haja demanda. E é isso que é muito importante. E com tudo isso que falamos, responsabilidade fiscal, novas tecnologias, etc., que possa também se baixar o custo do dinheiro. Isso é muito importante. Em relação ao dólar, hoje ele está num patamar que muita gente acha exagerado. Como é que o senhor enxerga essa questão? No próximo governo, a ideia e um caminho positivo para o Brasil é trabalhar para diminuir esse valor do dólar, ou qual que é a sua opinião? Entendendo que hoje
A economia do Brasil tem uma dependência muito grande nesses commodities e no agronegócio, tanto no consumo interno quanto na exportação. A gente tem uma questão de mineração muito importante, também vinculada à exportação. Como é que se chega nesse equilíbrio? Olha, o problema da questão do dólar hoje no Brasil está exatamente muito relacionado exatamente a uma confiança fiscal. Por isso que eu falo tanto em responsabilidade fiscal. É importante que o governo, qualquer que seja o governo eleito, transmita uma mensagem forte de ter responsabilidade fiscal e etc. E isso aumenta o nível de confiança no Brasil, diminui o custo do Brasil, diminui a taxa base de juros, né, permite ao Banco Central, portanto, controlar melhor a inflação sem aumentos tão fortes de juros. Por quê? Porque aí nós podemos ter, sim, uma queda do valor da cotação do dólar frente ao real. O Brasil é um grande exportador de commodities que se beneficia da alta de custos. E, portanto, o dólar teria condições, sim, de cair. E não há dúvida de que uma mensagem muito importante aí para todo o mercado nacional e internacional é a responsabilidade fiscal. Ministro, em relação a muita gente fica falando que o Brasil é dependente do agro, que tem uma importância muito grande na sua composição. Mas, e aí eu faço uma pergunta. Obviamente, existe um volume muito grande vinculado ao Brasil. Você tem áreas aí em que a gente responde por 40%, 50%, 60% da produção mundial. Mas isso para um país é um fator positivo ou é um fator negativo? Você ter essa concentração muito grande de responsabilidade para entregar ao mundo, como é o caso do alimento no Brasil hoje? Eu acho que é positivo o fato de que o Brasil é o grande produtor mundial de alimentos, principalmente num mundo em crise como hoje. Tá? O Brasil fica mais protegido da crise internacional. Eu acho que qualquer setor da economia que cresça, se desenvolva, seja produtivo, é positivo para o Brasil, principalmente para um setor tão produtivo como o agro. Não há dúvida que isso aí é muito produtivo, é a força do Brasil que tem que ser incentivada, tem que se investir quanto mais melhor em tecnologia no campo e etc., para aumentar a produtividade. E não há dúvida que é um fator positivo. O importante também, evidente, é o desenvolvimento de outros setores, principalmente com o aumento da produtividade, etc., e com a diminuição do custo do Brasil, nós poderemos também ter um desenvolvimento maior da indústria. Então, não é que o grande volume do agro seja um componente negativo, não, é positivo. Agora, o que nós precisamos é aumentar, principalmente, o componente da produção industrial. Isso sim, e o caminho é tudo isso que falamos até aqui. Para a gente definir o Brasil nesse momento, entendendo que o senhor tem uma visão econômica muito forte e também passou a ter uma visão sobre o país, no sentido de vocações regionais, de importâncias setoriais de cada lado que a gente tem, como o senhor foi candidato à presidência da República também. Aí eu te faço uma pergunta. Em relação a essa formação que a gente tem no Brasil hoje, quais são as principais necessidades que a gente tem de desenvolvimento regional? Aí eu estou falando em relação ao nosso país como um todo. Quais são as áreas de maior deficiência que a gente tem na nação brasileira? Olha, evidentemente são aquelas áreas de menor nível de renda e que tem que enfrentar a questão que prejudica exatamente aquelas regiões. Né? Nós temos regiões, por exemplo, com seca, etc., e é muito importante que se promova a irrigação, se promova toda uma série de investimentos exatamente nessas áreas, visando aumentar a produtividade daquela região e cada região possa se concentrar mais na produção daquilo que é mais competitivo.
Então, esse é o ponto. Tem que se olhar exatamente qual é o problema de cada região e enfrentar aquilo nas suas raízes, né? Visando resolver e não apenas aplicar na véspera. Minas Gerais, meu caro ministro, agora, nesse exato minuto, reelegeu um governador que nunca havia tido experiência política, saiu pelo Partido Novo, foi uma surpresa política em 2018 e agora conseguiu se reeleger com praticamente 60% dos votos. Quase que uma unanimidade, tirando o candidato outro que foi o Calil, mas que não conseguiu realmente chegar nem perto. Essa é uma nova tendência que o senhor enxerga também, de pessoas vindas de outros ambientes que não da política nativa se aventurarem e darem certo na gestão pública. O governador Romeu Zema é um exemplo disso? Eu acho que é um bom exemplo, sim, para incentivar as pessoas a, de fato, se dedicarem ao setor público e a poder colaborar e ajudar o país. Eu acho que pessoas que têm capacidade administrativa, etc., e condições de realização, quanto mais pessoas que tenham condições de realização estejam no setor público, em diversas funções, sejam postos eletivos ou não, é muito importante. Eu acho que é um bom exemplo, sim, não tem dúvida. O senhor fez carreira de 28 anos no Banco de Boston, chegando ao cargo mais alto da instituição, de uma instituição tão renomada no mundo inteiro. A pergunta é: qual conselho o senhor dá aos nossos jovens para alcançar o sucesso em sua carreira? Como é que foi esse trajeto aí de tanta admiração pelos seus pares, pelo mercado, e como é que você dá alguns conselhos aos jovens que estão aí iniciando também? Olha, em última análise, a ideia é trabalhar, né? Com dedicação, com seriedade, com eficiência, né? Esse é o ponto. Para isso, é importante o treinamento, é importante se qualificar para aquele trabalho específico, independentemente do nível que a pessoa está, né? É importante ali a dedicação e o esforço pessoal para fazer um bom trabalho. Eu sou uma pessoa que sempre tive aquilo que eu chamo de atenção ao resultado, foco no resultado. Isto tudo aquilo que dá certo, produz resultado, significa que está na direção correta, não é? Não é apenas teoria falatória. Então é muito importante isso. E o meu conselho aos jovens é esse, né? Olhe o resultado do que estão fazendo, dedique-se ao que estão fazendo, procure aprender cada vez mais para fazer o melhor trabalho, e essa é a direção correta para todos, independentemente do nível dentro da empresa ou do setor público, do nível profissional. Trabalho, seriedade, foco no resultado. Ministro, para a gente ir finalizando, nós temos aí uma expectativa do Brasil nesses próximos tempos. Nós vamos conversar aqui também com algumas pessoas que estiveram e estão próximas do presidente Bolsonaro. E a pergunta que eu te faço é a mesma que eu vou fazer para esses outros entrevistados que têm, vamos falar, lados e caminhos diferentes. Como é que você poderia, que participou aí, o senhor esteve ao lado do presidente Lula durante vários anos, a partir dali tem uma relação com ele próxima, saiu aí na foto como um dos apoiadores dele, dos ex-presidentes, dos ex-candidatos à presidência da República. Como é que você poderia fazer um relato, fazer um retrato do presidente Lula para nós, nesse momento tão específico? Olha, eu acredito que depende muito da expectativa. Eu acho que nós temos uma coisa, foi o governo que ele fez, foi um governo de responsabilidade fiscal, um governo focado, de fato, a um ambiente de aumento da eficiência do Estado e de estabilidade na economia e crescimento.
E existe aí um plano econômico que tem uma série de equívocos. Tá? Então, a questão que vai ser definida aí no pós-eleitoral é: nós vamos ver um presidente que vai seguir a linha daquilo que fez e que deu certo quando foi presidente, ou que vai seguir a linha que está num plano econômico que tem aí um excesso de previsão de intervenção do Estado, etc. Em resumo, eu acredito que é um processo que, caso ele seja eleito, nós vamos verificar aí na realidade para que direção vai. Está claríssimo, meu caro ministro. Eu queria, obviamente, te agradecer muito pela disponibilidade de estar aqui conosco no Conexão Empresarial. Nós temos, obviamente, como qualquer empresa, como qualquer atividade do desenvolvimento econômico, do setor produtivo, a gente tem a expectativa que o Brasil realmente entre num eixo de desenvolvimento a partir de 2023. 2022 ainda está com esse processo de pós-pandemia, as coisas ainda se reestabelecendo, mas entendo eu que em 2023 já vai ter um ano que a gente já está vacinado, já vai ter um novo governo sendo responsável pelos destinos do Brasil e, obviamente, a gente tem a expectativa. Ao mesmo tempo que tem expectativas positivas para o país, o mundo parece que vai estar num momento também mais difícil, com as questões da guerra da Ucrânia, da Rússia. Existe essa tendência de termos um período aí um pouco mais complexo. Mas, pelo que nós escutamos aqui do senhor e pelo que a gente está entendendo, acabando a pandemia, uma nova gestão a partir de janeiro, a tendência é que o Brasil possa realmente entrar num novo caminho de desenvolvimento. Esse desenho é o que a gente pode esperar? Esperamos que sim. Esse seria o caminho correto, adequado, que dá certo. Agora, como eu disse, não está claro exatamente, porque estamos num período eleitoral muito polarizado, etc. Todos os dois candidatos prometendo muita coisa, etc., de benefícios, de questões. Então, nós vamos ter que, a essa altura, digamos assim, ter a expectativa, esperar que a direção seja correta, que o Brasil faça bem o seu dever de casa, como descrevemos, e que, em função disso, possa enfrentar esta situação mundial usando das suas vantagens comparativas. Nesse aspecto, o fato de que o Brasil tem uma produção agrícola muito grande, num momento de crise como esse, termina por ser uma vantagem, né? Porque isso isola um pouco o Brasil da crise mundial, mas o Brasil tem que fazer o dever de casa para crescer, atrair investimento e propiciar credibilidade, etc. Então, é essa a direção, é esse o plano. Muito obrigado pela sua presença no Conexão Empresarial. Você tem aqui 2 fãs da sua trajetória e, obviamente, sempre agradecidos pelo prestígio da sua presença, da sua companhia. Sempre muito bom escutá-lo. Não é à toa que o senhor fez essa trajetória toda, não só no setor privado, como no setor público. A carga de inteligência e de disposição é muito grande e a gente acaba sempre pegando um pouquinho quando a gente se aproxima, quando a gente está perto. Então, muito obrigado por ceder um pouquinho dessa energia e de toda a trajetória que o compõe. Muito obrigado e tomara que a gente tenha aí um Brasil mais disposto e em ritmo de crescimento a partir de 2023. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a vocês pelo convite, a você, Gustavo e ao Paulo, e obrigado a todos aí, sejam aqueles que assistem presencial, sejam aqueles telespectadores. O fato é que vamos todos trabalhar juntos aí para que o Brasil caminhe bem e vá na direção correta. Um abraço a todos. Bom trabalho. Obrigado, ministro Henrique Meirelles. Obrigado a todos vocês que acompanharam o programa Conexão Empresarial, edição especial com o ministro que foi presidente do Banco Central do governo Lula, ministro da Fazenda do Michel Temer, secretário de governo de São Paulo,
presidente do Banco de Boston durante 28 anos, e esteve aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento e das suas expectativas para esse momento de tantos questionamentos e de um Brasil que a gente espera que seja melhor já já. Obrigado a todos e a gente volta com Conexão Empresarial breve.